alguém que te adore em verdade. Vai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção, que me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Veio ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Acha em mim um verdadeiro adorador. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar louvor. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir Minha oferta de amor, dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador. Ache em mim um verdadeiro adorador. Ache em mim um verdadeiro adorador. Amém. Boa noite, amada igreja do Senhor. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos a mais uma noite de celebração, a mais um culto em que, como igreja do Senhor, família de Deus, nos reunimos para juntos adorarmos ao nosso Deus eterno e maravilhoso. Sempre é muito bom estar aqui na igreja, sempre é muito bom rever os irmãos, sempre é muito bom participar desta adoração coletiva. A Bíblia, ela nos recomenda fortemente a vivermos em comunhão, a vivermos de forma coletiva. Então, que este seja um momento em que você, além de adorar ao nosso Deus, que é o maior motivo, de estarmos aqui, você também usufrua da presença do seu irmão e de estar em família, de estar em comunidade. Que Deus nos abençoe nessa noite, que você esteja com o coração aberto para celebrar juntamente com toda a igreja. Amém? Abrir a sua Bíblia no Salmo de número 117. Salmo 117. Ele é um salmo muito curtinho. E eu queria convidar a igreja para que nós lêssemos juntos apenas 2 versículos, versículos 1 e 2. Eu gostaria de convidá-los para que nós possamos ler juntos, em uníssono, tá bom? Versículo 1 e 2. Amém? Combinado? Vamos lá. Versículo 1. Louvem o Senhor, todos os gentios, que todos os povos o louvem, porque grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor dura para sempre.
Aleluia. Amém. Esse é o nosso Deus, digno de ser louvado. A sua misericórdia dura para sempre. Ele merece o nosso louvor, Ele merece a nossa adoração. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus fiel, um Deus amoroso, um Deus cuja misericórdia dura eternamente. E nós, Senhor, fomos alvos dessa misericórdia e desse amor. Fomos alcançados por Ti, mesmo sem merecer, mesmo sendo imperfeitos e estando em pecado. O Senhor nos alcançou e através do Teu Filho Jesus, Pai, nos deu a oportunidade de sermos reconciliados contigo e justificados diante do Senhor. E assim, Pai, hoje, como filhos, nós temos como herança a vida eterna, não mais a morte, mas a vida eterna contigo, Senhor. Por isso, Deus, eu quero te louvar, te agradecer e te bendizer. E nesta noite eu te peço, conduza esse culto, conduz, Senhor, esse momento. Esteja à frente, Senhor, dos louvores, da pregação, os momentos de comunhão, de adoração, Pai, de oração. Esteja conduzindo cada instante, Pai. Ao mesmo tempo em que eu te peço que o Senhor opere no meio da tua igreja, no íntimo de cada irmão que está aqui, Pai, falando ao seu interior, ao seu coração, porque tu sabes o que cada um necessita, Pai, ouvir nesta noite. Então age, Senhor, poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender, que o crente até mesmo chorando, ele canta porque se chorar, chora nos pés do Senhor. Tem Jesus como seu consolador. Deus sofrer uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim: vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, leva até o fim. Se cair vivo ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido no batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Tem guardado desse jeito, desistir porque vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz.
Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Lá em Êxodo, no seu cântico, Moisés fala sobre a incomparabilidade de Deus. Ele diz: quem é como o Senhor entre os deuses sobre a terra? O salmista responde: porque não há outro Deus grande. O Senhor é grande rei sobre toda a terra. E em Isaías, Deus coaduna com essa verdade, dizendo: porque eu sou o Senhor, não há nenhum outro Deus além de mim. E é crendo nessa singularidade de Deus que o nosso coração enche de esperança e de cântico. Quem há como o Senhor entre os deuses sobre a terra? Não há outro igual. Aleluia!
declaramos o nome do nosso Senhor Jesus. Nome que é refúgio para o aflito, nome que é paz para o cansado, nome que é perdão para o arrependido, nome que é força para o fraco, para o abatido, nome que é vida para quem está morto em si mesmo. Só o teu nome, Jesus, só o teu nome é salvação. Declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Vícios desta geração, declaro que é esperança e liberdade. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Nome de Jesus, sob a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sob a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus.
corações choram aqui nesta noite pelo que aconteceu na nossa cidade nessa semana. Eu não sei quantos corações aqui choram por ter visto o que nós vimos nas redes sociais. Nós somos a igreja do Senhor plantada neste lugar. Somos a igreja do Senhor neste lugar e não há outro nome senão o nome de Jesus para ser exaltado. Nós podemos nos envergonhar com tudo que vimos, com tudo que ouvimos e que vimos estes dias na quinta-feira neste lugar. Nós somos a igreja do Senhor aqui. Não há outro nome sobre todo nome. Não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Que o Senhor manifeste a misericórdia dele sobre o Crato, sobre a região do Cariri, e que toda idolatria caia por terra no nome de Jesus. Nós estamos plantados neste lugar para fazer diferença. A igreja de Jesus precisa orar e clamar e se envergonhar. A igreja do Senhor precisa pedir perdão por este pecado tão horrendo que é o pecado da idolatria. Ninguém, em lugar nenhum merece a glória e a honra do nosso Senhor Jesus. Ele se deu numa cruz por nós. Ele pagou o preço para que hoje eu e você pudéssemos nos achegar ao trono da excelente graça. E quando alguém rouba esta honra, quando alguém toma esta honra, a Bíblia diz que isso se chama idolatria. Não há nada nesta terra, debaixo da terra, sobre os céus, que possa ser idolatrado, a não ser Cristo, Senhor e Salvador das nossas vidas. É a igreja de Jesus neste lugar que precisa clamar. Ao cantar esta música, declare sobre as ruas o nome de Jesus. Eu pergunto, onde está a igreja do Senhor no Crato? Onde está a igreja do Senhor no Cariri? Nós precisamos orar, igreja. Nós precisamos nos levantar em oração. Esta região não é de nenhuma entidade. Esta região é de Jesus. O Senhor das nossas vidas é o nosso Cristo. E a igreja de Cristo está aqui neste lugar para levantar esta verdade, esta bandeira. Ele é a nossa bandeira. A Bíblia diz que Jesus é a nossa paz. Jesus é a nossa salvação. O Deus fiel é a nossa bandeira. Ele é o Jeová Nissi. Nenhuma bandeira deve ser levantada a não ser a bandeira de Cristo. Que os nossos corações nesse momento se dobrem em arrependimento pelo pecado desta região. Que os nossos corações nesta noite intercedam, pedindo a misericórdia de Deus sobre tão horrenda situação que vivemos essa semana. Dobre o seu coração em adoração ao Senhor e em clamor. Em clamor, querido. Diga: Senhor, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso sair do meu sono espiritual. Eu preciso sair da minha letargia e declarar que o Senhor é Deus sobre este lugar. Que o Senhor é o único Deus sobre vidas, que traz paz, que traz salvação. Nós não podemos elevar as nossas orações a nenhum outro. Baixa a sua cabeça e eleva a sua voz. Eleva a sua voz como soldado do Senhor, como guerreiros do Senhor. Vamos fazer isso, igreja. Vamos orar. Vamos elevar as nossas vozes e pedir ao Senhor: Senhor, manifesta a tua misericórdia sobre a nossa região. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o Santo de Israel, o único digno de ser louvado, de ser exaltado. Ele é o nosso Cristo, o nosso Senhor dos senhores, o nosso Rei dos reis. Levanta a voz, igreja, e clama sobre este lugar. Só Ele é Deus, só Ele é Deus. Clame o santo nome Jesus.
queremos ficar dormindo na luz enquanto o mundo adormece na escuridão e nas trevas. Nós não queremos aguardar o Senhor apenas aqui de forma passiva, como quem apenas aguarda a promessa. Eis que venho sem demora, Ele disse. Mas não para que nós ficássemos nas quatro paredes, calados, enclausurados, apenas aqui como se nada tivesse acontecendo. O Senhor nos salvou, restaurou a nossa sorte, limpou as lágrimas dos nossos olhos, nos deu vida em abundância e nos deu uma esperança de que Ele voltará. E disse para que nós anunciássemos a sua vinda. E disse para que nós aguardássemos a sua vinda, anunciando a sua salvação. A volta de Cristo é a restauração da justiça. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. A volta de Jesus é o cumprimento da nossa bendita esperança, quando veremos aquele que a nossa alma anseia. A volta de Cristo é a vitória final, quando todos definitivamente verão o mal sendo vencido. Declare a volta de Jesus. Que aguardemos este dia não de maneira passiva, mas como guerreiros que entendem que a bendita esperança está às portas, mas não ficamos parados. Ah, Jesus, que espera, que consola, que fortalece, que sustenta, que molda o nosso coração. Ah, Senhor. Aguardo o dia em que verei no céu a luz mais forte que o sol. O céu se abrir e ver descer Jesus em majestade, força e poder. Tristeza e choro não existirão, sofrer e morte lá não entrarão. Na eternidade com meu Salvador, pra sempre adorarei ao meu Senhor. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo. Em sua presença pra sempre estar. Aguardo o dia em que Ele vem nos buscar.
vitorioso. Amém. Glória a Deus. Amém. Os irmãos já podem se assentar. Neste momento nós gostaríamos de conhecer os nossos amigos e irmãos que nos dão a honra de sua visita. Sempre é muito bom recebê-los, saudá-los, porque é motivo de alegria tê-los aqui conosco. Então, se você hoje está nos visitando, por favor, se coloque de pé. Eu sei que você acabou de sentar, mas rapidinho, só para a gente conhecer vocês. Amém, sejam muito bem-vindos. Lá atrás também estou vendo você. Aonde mais? Ali, Deus abençoe. Onde mais? Quem mais aqui? Estou vendo vocês, Deus abençoe, sejam muito bem-vindos. Vou pedir aos irmãos que estão aí mais perto, por favor, que cumprimentem os nossos visitantes. Sejam muito bem-vindos, meus irmãos. É motivo de alegria recebê-los aqui. Que o Senhor possa abençoá-los grandemente e que essa noite seja uma noite de bênção na vida de vocês. Muito obrigado por terem se manifestado e que não seja a única vez, né? Sintam-se à vontade para estar conosco também em outros momentos, em outras reuniões, em outros domingos. Sempre será um prazer recebê-los. Amém. Obrigado. Deus abençoe a todos. Meus irmãos, agora nós vamos seguir adorando ao nosso Deus com a entrega dos dízimos e das ofertas. Você tem a oportunidade de fazer isso agora, se levantando, entregando a sua oferta física aqui na frente no gasofilácio, ou realizando a sua oferta virtual. As contas da igreja vão aparecer no telão, ou você pode acessar o link do QR Code do Pix da igreja, que está no cartão que fica aí no bolso da cadeira à sua frente, tá bom? Então, fique à vontade e, conforme recomenda a palavra, com alegria, vamos estar adorando ao Senhor, entregando os dízimos e as ofertas. Amém? Perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas a glória desceu, o seu sangue verteu para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus. Pegar a Rebeca, né? Foi ali pela fé que meus olhos abri. Amém, amém. Eu queria chamar as crianças agora até 9 anos. Só teremos salinha hoje até 9 anos, tá bom? Então as crianças até 9 anos podem vir aqui para frente para nós orarmos, tá bom? Hoje não teremos a classe de 9 a 12. De 10 a 12, né? 10 a 14, né? Tá bom. Então as crianças até 9 anos, por favor.
Até Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Giz e as mãos aqui para frente. Sempre é motivo de muita alegria ver a quantidade de crianças, né, aqui da igreja. Que Deus abençoe. Senhor, nós louvamos o teu nome, Pai, e oramos para que o Senhor possa abençoar as crianças da nossa igreja, que agora estarão, Senhor, nas salinhas. Que o Senhor cuide delas, abençoe e fale ao seu coração, Pai. E também inspire e use como instrumentos os nossos irmãos e irmãs que estarão ministrando nesse tempo. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá? Boa noite. Pode acender as luzes brancas, por gentileza? Graça e paz. Eu quero fazer a leitura de um texto. Convido você a ficar de pé para lermos esse texto, que se encontra, acho que o meu microfone está alto, né? Tem como baixar mais um pouco? Estou achando que está alto. Colossenses, carta que Paulo escreveu aos Colossenses. Nós vamos fazer uma leitura em uníssono. Carta que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 1. Projeta aí, por gentileza. Versículo 13. Nós vamos ler, nós vamos declarar essa verdade. Carta que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Vamos lá? Toda a igreja, abra sua boca, solte sua voz e declare esta verdade. Ele, todo o poder das trevas, e nos transportou em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda, pois nele todas as coisas, nos céus, sobre a terra, visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele.
Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Vamos cantar essa verdade? Vamos cantar? Amém? Muitas gerações rendidas em louvor, Toda a igreja, cantando ao Cordeiro uma canção. ao Senhor, ao Redentor. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior. teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos cantam santo, toda a criação santo, exaltado é santo, santo pra sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. O refrão. Teu nome é o mais alto, teu Toda a igreja. nome é o maior, teu nome é sobre todos. Só a igreja. Senhor, nós te louvamos nesta noite. Paizinho amado, nós te pedimos perdão como cidade, como estado, como país, como nação. Só o Senhor é digno de ser adorado. Só o Senhor é digno de ser cultuado. Nós te pedimos perdão, Senhor, pelo que temos testemunhado, pelo que temos visto em nossa região. O trono é do Senhor, a glória é tua, o poder é teu. Só o Senhor é digno de ser reverenciado. O culto somente é para o Senhor. Oh, aleluia, aleluia. O teu nome, Jesus. O teu nome, Jesus. Governos e poderes, teu nome é sobre todos.
testemunharmos o que testemunhamos, sejamos levantados como voz, a nossa voz para proclamarmos que só há um Deus, só há um Senhor, que só existe um mediador, que somente o Senhor é digno de ser adorado. Que possamos proclamar isso em todos os cantos, que possamos abrir a nossa boca e pregarmos a Tua palavra, ó Deus, dizendo que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, digno de ser cultuado. Desperta o Teu povo, Senhor, desperta a Tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Pode sentar. Obrigado, Ministério de Louvor. Eu quero mais uma vez cumprimentar os irmãos, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Para nós uma alegria tê-los conosco em mais um domingo. Entendemos a importância de no domingo estarmos nos voltando, nos dedicando ao Senhor, principalmente em família, né? Pela manhã, escola bíblica, tempo tão bom, tão proveitoso, e à noite também a nossa celebração. Irmãos, nós temos estudado a primeira carta de João e estamos dando continuidade hoje, 1 João capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 18. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18. Tentaremos concluir pelo menos o capítulo 2 hoje. Vamos ver se a gente vai até o versículo 29. Você que está aqui pela primeira vez, você que nos visita, esta é uma carta escrita no primeiro século, e a preocupação do autor João era com as heresias, o erro doutrinário, o erro, né, trazido pelos falsos mestres. Coisa que nós, irmãos, nesses últimos dias, nós não temos nos preocupado muito, né? A gente tem se preocupado com outras coisas, mas nós não temos nos preocupado com o engano religioso, com o erro religioso, com a confusão doutrinária. E já no primeiro século a igreja já estava sendo atacada pela ascensão do gnosticismo, e João escreve esta carta exatamente para combater isso. E ele vai dar aqui em toda a carta, né? João vai trazendo aqui, vai delineando aqui estratégias de como a igreja poderia identificar os falsos mestres, perceber quem de fato era convertido ou não. Nós vimos no domingo passado, né? João, ele apresenta 3 testes para a gente saber se nós somos cristãos de verdade, né? É o teste doutrinário, o teste moral e o teste social. No domingo passado nós vimos o teste moral, o teste social. João disse que a prova de que nós nascemos de novo, uma delas, né, é que nós amamos os nossos irmãos. Foi isso que a gente viu. Quem não ama o seu irmão, né, ou seja, quem não cuida do seu irmão, quem não se importa com aquele que é necessitado verdadeiramente, João disse que esse continua nas trevas. A gente viu isso no versículo 7, né, do capítulo 2. Então João segue
E hoje ele vai falar também de um outro teste, mas um teste doutrinário. A gente precisa saber no que nós cremos. O que você crê? Fundamenta-se na palavra de Deus? Você já parou para pensar sobre isso? Suas crenças, sua teologia, as ideias que você tem sobre Deus, elas se fundamentam onde? Na palavra de Deus? Você tem base na palavra para aquilo que você crê? A palavra sustenta aquilo que você defende como sua crença? Porque olha, essa é uma maneira de nós atentarmos para a nossa realidade. Não basta a gente, eu creio no que eu sempre criei, porque minha família sempre acreditou, eu nasci crendo assim. Mas peraí, naquele dia, no grande dia, aquele dia, diante do Senhor, isso não vai contar. Então, enquanto nós temos vida, enquanto você está vivo, é preciso que você pondere, analise. A sua fé, a sua salvação se baseia em quê? Você é salvo? Você tem certeza da sua salvação? Você já foi livrado da condenação eterna? Quem lhe livrou? Já foi pago um preço? Você sabe disso? Onde isso se fundamenta? É importante que a gente atente para essa verdade. João capítulo 2, versículo 18, o texto sagrado diz assim: filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Você sabia que você está vivendo na última hora? Última hora, últimos dias e últimos tempos são palavras sinônimas que tratam de uma mesma situação de tempo. Nós estamos vivendo no tempo pós-ressurreição e o que antecede a segunda vida. Quando Jesus veio, morreu, ressuscitou e prometeu que voltaria. Então assim, da ressurreição de Cristo até a sua segunda vinda, essa é a última hora. Tá certo? E esta hora, ela tem características peculiares que às vezes nós não atentamos ou não nos importamos. Por exemplo, essa hora é a hora da manifestação do anticristo. Ou você sabia, ou você não sabia que tem essa realidade sobre o anticristo? Sabia, mas a gente nem fala muito nisso, né? Pois é, a última hora, que é o que nós estamos vivendo, esse tempo, irmãos, João não está escrevendo de forma cronológica. João não está trazendo uma ideia de cronologia temporal, não. Ele está falando sobre teologia, ou seja, é um tipo de tempo. João aqui, ele não está marcando duração de tempo. Da ressurreição de Jesus até a sua segunda vinda é última hora, últimos dias e últimos tempos, certo? Então isso aqui, João está trazendo uma interpretação dessa revelação. Então esse período, João está dizendo: olha, filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram, que o anticristo vem. O anticristo, importante que a gente atente para essa realidade, a palavra
no geral, é um termo grego que diz assim: aquele que se opõe a Cristo, certo? É aquele que se opõe ou toma o lugar de Cristo, é o anticristo. O aparecimento dele é considerado como um sinal da proximidade do fim, tá? Então atente. O anticristo é aquele que se opõe ou procura tomar o lugar de Cristo. Quem primeiro menciona isso é o profeta Daniel. A gente tem lá essa referência. Jesus amplia também essa história, falando no sermão escatológico, Mateus 24. Chama de o abominável da desolação. João também traz essa mesma, traz essa mesma ideia, falando de o homem da iniquidade. Então está falando sobre o anticristo. Então assim, só que o anticristo ainda não se manifestou. Só que ele tem precursores. O espírito do anticristo já influencia o mundo, tá? E ele tem os seus precursores. Veja, João está escrevendo primeiro século. Porque olha, esse tempo da ressurreição de Jesus até a segunda vinda, ele é um tempo, uma das marcas desse tempo é o erro doutrinário. Uma das principais estratégias, uma das principais habilidades de Satanás é de enganar, iludir, levar as pessoas ao erro. Mas a que erro? Erro nas escolhas do dia a dia? Não. Erro no que se refere à questão doutrinária e teológica. Então esse tempo é marcado por essa confusão doutrinária, essa tensão e esse conflito da verdade. Nós estamos numa guerra onde a igreja tem a responsabilidade de proclamar a verdade, porque o diabo e os seus adeptos, os seus seguidores, os seus instrumentos, de proclamar a mentira. Então nós temos a verdade, então nós precisamos proclamar a verdade, nós precisamos nos posicionar. Aí João está dizendo aqui, olha, voltamos aqui o texto, versículo 18. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso que essa é a última hora. Então João está dizendo, olha, tem muitos anticristos. Quem são esses anticristos? Onde eles estão? Você já se preocupou com isso? Você já parou para pensar que você pode ser alvo do inimigo, ou o inimigo está tentando lhe enganar acerca da verdade? Veja, como eu disse, o período é marcado por tensões espirituais. Esse período é marcado por conflitos de fé, última hora, tá? Relativização da verdade. Olha, isso, primeiro século. Surgimento dos falsos mestres e das falsas doutrinas, esfriamento do amor e dificuldade de discernimento. Meu Deus, como isso representa
os nossos dias. A relativização da verdade, o esfriamento do amor, surgimento de novas doutrinas. Deixa eu dizer uma coisa para nós nesta noite. Deus tem interesse em nossa alma. Tem interesse em nós. Mas tem alguém também que tem interesse na sua alma, em nós. E eu vou dizer que esse que tem interesse em nós, não está muito bem intencionado. Da mesma forma que o Senhor se importa conosco, com a nossa vida, procurando nos colocar no caminho que Ele traçou, porque Deus é tão bom, Ele nos resgata, nos dá entendimento, abre o caminho e diz: olha, esse é o caminho para nós andarmos, e nos sustenta para andarmos nesse caminho. E a ação do inimigo é nos tirar desse caminho, porque a proposta de Deus é de vida, é vida, mas a proposta do outro não é de vida, é de morte. E sabe como ele faz isso? Levando as pessoas ao erro, a acharem que estão vivendo uma verdade, mas estão vivendo numa mentira. Vivendo anos, mas numa mentira. Então chegou o tempo de nós analisarmos a nossa vida, analisarmos as nossas crenças, olharmos para o que nós cremos, irmãos. Não dá para a gente ficar parado, não. Analise sobre o que você crê, porque você pode estar sendo enganado. Aí João diz assim: olha, muitos anticristos têm surgido, por isso nós sabemos que é a última hora. Então assim, esse tempo de proliferação do erro e do engano tem sido trazido pelos anticristos. Eu pergunto, onde estão os anticristos? No contexto, vamos pensar aqui no contexto da carta. Olha o versículo 19. Onde estavam os anticristos? Aqueles que se opunham ao Senhor, aqueles que negavam a Cristo, aqueles que queriam o lugar de Cristo, aqueles que eram instrumentos de mentira, do engano e do erro. O que diz o versículo 19? Onde é que eles estavam? Dentro da igreja. Isso é bom falar, porque tem muita gente que não tem discernimento e não tem nenhum critério e escuta tudo quanto é de gente, ouve tudo que é de história na internet, fisicamente. Hoje está numa igreja, está no outro. Espera aí, nós precisamos de critérios, e não são os nossos critérios, não é o que nós achamos, não é o que você acha, é o que a Bíblia diz. João está dizendo: olha, eles saíram do nosso meio,
os falsos mestres se infiltraram. Pessoas se fingiram de cristãs, estavam convivendo com os irmãos, tinham certas habilidades, fizeram relacionamentos, amizades profundas. A gente tem se preocupado com isso. Você tem se preocupado com o que você escuta pela internet? Você analisa quem você ouve, quem você lê, os autores. Então João está dizendo, olha, que esses anticristos saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. O que João está dizendo? Nós precisamos ter cuidado. A nossa preocupação necessariamente não é com aqueles que não apresentam religião, até mesmo porque os falsos mestres são proselitistas. Eles não vão em busca daqueles que não estão na igreja, eles vão em busca exatamente daqueles que estão na igreja, porque o intuito deles é enganar. Estamos preparados para a última hora? A última hora é marcada pelo engano religioso, pelo erro doutrinário. E aí? Como é que a gente vai enfrentar esse tempo? Como é que nós vamos enfrentar essa batalha? Onde estamos sendo bombardeados com mentiras, meias verdades, uma mentira sofisticada. Como é que nós podemos nos posicionar e dizer assim, não, isso aqui não? Porque nós vivemos hoje, isso é para nossa tristeza, isso é lamentável, um período de analfabetismo bíblico. E isso não é por acaso. A preguiça que nós temos de estudar a palavra, de ler a palavra, de estudar esmiuçadamente, não é por acaso. É uma ação do inimigo. Porque aqueles irmãos que estão na igreja, mas não têm profundidade bíblica, são as presas fáceis do diabo. São exatamente esses que o inimigo se aproxima. Não tem como refutar, não tem como contestar, não tem. Se você que está aqui nesta noite, chegar em algum momento alguém lhe confrontar sobre a sua fé, como você apresenta? Onde está fundamentada a sua fé? Quais as bases bíblicas para aquilo que você crê? Então esse é um tempo extremamente delicado, perigoso. A gente está preocupado com tantas outras coisas, mas irmãos, nós não podemos esquecer disso. Crente que estuda a palavra, que se dedica a aprender a palavra, esse não tem como ser enganado. Esse não é enveredado facilmente pelo engodo e pelo engano do diabo, porque essa é a estratégia. Aí João está dizendo o seguinte, versículo 20. João está falando para aquela igreja, né? Olha,
Só existe uma maneira de nós nos prevenirmos dos falsos mestres ou dos anticristos. Como é? O grito? A força? Como é? Como é que nós vamos nos proteger dos falsos mestres? Como? Versículo 20. O que é que João diz? Mas vocês têm a unção. Quem tem unção aí? Ué, ninguém tem. Quem tem unção aí? Que unção é essa? Veja, João está usando uma expressão que era comum no Antigo Testamento, usada para a consagração de reis, sacerdotes e profetas, simbolizando o derramar do Espírito sobre aquela pessoa. Porque no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele não habitava em todas as pessoas. Algumas pessoas eram selecionadas como sacerdotes, reis e profetas, eles eram ungidos. Só que João está dizendo para a igreja, João está dizendo para os crentes, para os convertidos. Vocês estão no contexto da última hora, os anticristos estão se levantando, mas espera aí, vocês têm a unção que vem do santo. Que santo? O que João está dizendo? João está dizendo assim, olha, vocês têm o Espírito Santo que Jesus derramou sobre vocês. Unção do santo é isso. Se você se converteu, você tem a unção do santo. Amém? Você tem o Espírito da verdade. O Espírito da verdade que nos guia a toda a verdade, que nos conduz pela verdade, habita no nosso coração. É isso que João está dizendo. Então, essa é uma maneira de nós nos livrarmos dos falsos mestres. Espera aí, se você tem o Espírito da verdade, quando o falso mestre se manifestar, você que tem o Espírito da verdade, você tem o que? Discernimento. Então você consegue entender, certo? Então, a primeira coisa que nós precisamos para nos proteger dos falsos mestres, o Espírito de Deus habitando em nós, a unção que vem do santo. Mas nós temos outro. Nós temos outra coisa. Paulo está dizendo aqui, João está dizendo aqui, e todos têm o quê? Então são duas coisas: a unção que vem do santo e vocês estão aqui comigo? Para que a gente se proteja contra os falsos mestres ou os anticristos que têm agido no espírito do anticristo, os falsos mestres, nós precisamos ter a unção que vem do santo. E o segundo, primeiro, segundo, você tem os dois? Você tem conhecimento? Qual o nosso conhecimento? O que nós conhecemos? O que eu conheço? O que você conhece? Aí João, versículo 21, João diz: não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade. João está dizendo, olha, vocês conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? O anticristo, né? Esse é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho.
Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Aí João vai para o versículo 24. Aí um outro desafio. Eu tenho a unção que vem do santo, e eu tenho conhecimento. Aí qual é a exortação? No versículo 24: permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Ou seja, João está dizendo: olha, vocês ouviram o Evangelho, a palavra lhes fora pregada, vocês creram no Evangelho, vocês creram na doutrina dos apóstolos. Então qual é o segredo? Para a gente não ser levado pelo erro, pelos anticristos, pelos falsos mestres? Permanecer. Não saia daquilo que você creu. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele vem com estratégias, inovações, novas doutrinas, situações mexidas com a circunstância do momento, dos relacionamentos, das emoções, para tentar nos tirar da doutrina. Permaneça naquilo que você ouviu desde o princípio. Aqui está o segredo da perseverança. Perseverança não é uma força humana, ou permanecer. A perseverança não é uma força humana, mas um fruto de permanecer na verdade. João não está chamando os cristãos, irmãos, a olharem para as suas próprias forças, mas para um conteúdo. Permanecer em quê? João está dizendo: olha, permaneça na sua vontade, permaneça na sua força, permaneça no que você quer. É isso que João está dizendo? Não. Permaneça onde? Permaneça em vocês o que vocês ouviram dele. E o que foi que você ouviu? Você ouviu alguma coisa? O que foi que você ouviu? O que lhe foi ensinado? Qual a doutrina que lhe foi apresentada? Você ouviu alguma coisa? O segredo para não ser presa fácil dos anticristos, engodado pelos falsos mestres, é: eu tenho um Espírito Santo, eu tenho um conhecimento, e eu permaneço naquilo que um dia eu criei. Eu tenho um Evangelho, eu creio no Evangelho, eu conheço a verdade. Você conhece a verdade? Você conhece o Evangelho, que é poder de Deus para todo aquele que crê, que transforma, que liberta? Você crê? Então João está dizendo: a perseverança. Onde nasce a perseverança? Onde está ancorada a perseverança? Uma fé que se fundamenta no Evangelho, e não nas emoções ou circunstâncias. Quando você crê naquilo que você ouviu desde o começo, não importa se hoje você estava de bom humor, não importa se hoje você estava bem, se as circunstâncias estavam favoráveis, porque tem gente que crê assim. Tem muita gente que vive uma fé circunstancial, do momento. A verdadeira fé, ela permanece em dias bons e dias ruins, em dias claros e em dias sombrios, em dias de vitórias e em dias de lutas, mas ela permanece lá. Aí João está dizendo: olha, permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que vocês ouviram, se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Como é que a gente vai perseverar? Primeiro, a gente ouviu, nos foi ensinado, nós somos doutrinados, o Evangelho foi pregado. Então a gente se segura nisso aqui.
Mas espera aí, nessa pregação, nesse evangelho, existe uma promessa. Que promessa é essa? Porta de emprego, vitória sobre enfermidades, restaurar relacionamento. Que promessa é essa? Para qual promessa nós precisamos olhar que nos ajudará a permanecermos firmados e não sermos levados pelo erro doutrinário? Que promessa é essa? 25, versículo 25. Esta é a promessa que Ele mesmo nos fez. Então, irmãos, nós temos uma promessa. Qual a promessa? A gente tem olhado para ela, a gente tem atentado para ela. Os nossos olhos estão nessa promessa. Fica difícil permanecermos quando os nossos olhos não estão na promessa. Fica difícil permanecer quando o que nós ouvimos foi muito superficial, muito raso. Não tem como se sustentar. Esse era o contexto. João escreve exatamente com essa preocupação em relação à igreja naquele tempo. Irmãos, é a mesma realidade, a mesma situação, sendo ampliada cada vez mais. Se no primeiro século já era a última hora no sentido de marco, de situação, né, de revelação do que iria acontecer, nós estamos vivendo mais próximo do fim dessa última hora. Então isso quer dizer que se no começo das últimas horas, ou da última hora, dos últimos tempos, ou dos últimos dias, o inimigo já estava fazendo os seus investimentos para arrebanhar as pessoas e tirá-las da verdade. Agora você imagine hoje, com as propostas, e não é lá fora não, é dentro das igrejas, levando os falsos mestres a pregarem um evangelho que é conveniente com as necessidades dos homens. E isso nunca foi evangelho de Cristo. Um evangelho que se adapta à circunstância mundana. Um evangelho flexível, onde nós precisamos nos adaptar às transformações mundiais. A verdade de Deus, ela é imutável. Os valores de Deus são inegociáveis. Os princípios de Deus não mudam. Então os falsos mestres, eles têm se orquestrado para fazer isso, levar as pessoas um evangelho que não transforma, um evangelho que não liberta, um evangelho que massageia o ego, que faz cosquinha no ego da pessoa e ela veio, hoje eu fui. Não, esse não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é aquele que aponta para a cruz, onde a condição para nós nos alinharmos é renúncia, é entrega total e não negociação. Se estão pregando um evangelho negociável, não, o evangelho de Cristo não faz negociações. O verdadeiro evangelho é onde nós nos rendemos e nos entregamos totalmente ao Senhor, onde nós abrimos mão
de nós mesmos, onde a nossa vida não tem mais sentido. Nós renunciamos à nossa vida para vivermos a vida do Senhor. Então João está dizendo, olha, para a gente se livrar desses anticristos que estão no meio das igrejas, a gente precisa ser de fato convertido, ter o Espírito Santo, ter conhecimento e permanecer naquilo que nós ouvimos. Porque o inimigo vai bater na sua porta todos os dias, de uma forma ou de outra. Ele vai bater na sua porta todos os dias para tentar lhe desviar, para tentar lhe afastar da verdade, com uma proposta de algo mais aceitável, mais politicamente correto, socialmente, mais brando, não muito radical. Cuidado. Permanecer naquilo que nós ouvimos, porque nós temos uma promessa, e a promessa que Ele nos fez é a vida eterna. Então nós olhamos para essa promessa, nós olhamos para aquilo que o Senhor prometeu para nós. Versículo 26: isto que acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los. Os irmãos estão entendendo a gravidade? Os falsos mestres estavam tentando enganar as pessoas dentro da igreja. E se nós não tivermos conhecimento, nós seremos enganados. Muitos já foram. É hora de nós atentarmos essa estratégia. Você está pensando que o diabo está preocupado com outras coisas? Não. Preocupação do inimigo é exatamente com isso: o engano doutrinário. Aquilo que você não acha importante, aquilo que você acha que é assunto de teologia, é coisa para pastor, para seminarista, para quem está do curso aí, é liderança, né? Tem muita gente que pensa assim. Pronto, é isso que o diabo quer que você continue pensando. Enquanto você pensar assim, você não vai se esmerar na palavra. É muito bom o seu devocional, aquele versículo com aquele texto. Gente, isso não te sustenta. Continue fazendo, mas nós precisamos de profundidade. Nós precisamos conhecer a palavra toda. Nós precisamos estudar, esquadrinhar a palavra. Versículo 27, estamos terminando. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. João está falando dos falsos mestres que estavam tentando, no seio da igreja, querendo ensinar os cristãos da igreja. João, vocês têm o Espírito Santo. João não está dizendo que nós não precisamos de mestre, tá? Não é isso, até mesmo porque a Bíblia vai falar várias vezes que a gente precisa de mestre. João está falando desses aí, que alguém vos ensine, era aqueles falsos mestres, aqueles anticristos que estavam dentro da igreja. Mas com a unção dele, como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. E agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar. Por que a gente precisa permanecer? Porque ele vai vir. Vem ou não vem? Ele virá. Vem? Você está esperando? Desse jeito.
Você está esperando? Precisamos viver isso. Quem vive em função dessa espera vive de maneira diferente. Quando a gente vive em função do grande dia, o mundo e aquilo ao nosso redor não tem muita importância para nós. Estamos no mundo, trabalhamos, nos envolvemos, mas nós não nos apegamos aqui. Por quê? Porque nós temos uma esperança, nós temos uma expectativa. Quando Ele se manifestar, nós temos confiança e nós não seremos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. Mas não, porque muitos naquele dia serão afastados, não serão aproximados. Aqueles que não permanecem, aqueles que foram enganados, levados pelo erro doutrinário, serão afastados. Se sabem que Ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica justiça é nascido de Deus. E aí aqui a gente já começa o capítulo 3, versículo 29, já inicia o capítulo 3, a gente continua isso no próximo domingo. Amém? O que isso tem a ver conosco? Como a gente aplica isso à nossa vida? O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, analisar a minha vida. Como está a minha base de conhecimento? Em que eu me sustento nas minhas crenças? É a palavra? Eu preciso mergulhar nisso. Eu preciso estudar mais, pesquisar. Eu preciso buscar esse conhecimento. O Senhor já nos deu o seu Espírito. Amém por isso. Mas nós precisamos desse conhecimento associado àquilo que já nos foi ensinado. É hora de nós como igreja nos aprofundarmos, irmãos, sairmos do raso, sairmos da superficialidade. Não escute qualquer coisa, seja criterioso, tenha um filtro, pelo amor de Deus. Tem gente que escuta, eu não vou nem dizer, está aqui do domingo, aí segunda, terça, a semana toda, ouve tudo quanto é de coisa, bagunça a mente, confusão na cabeça. Nós temos um referencial. Não é o que eu digo, é o que a palavra de Deus diz. Aqui, você anda sobre isso aqui, você conhece isso aqui. Pô, cara, se a gente não conhece isso aqui, saiba que você é presa fácil do inimigo, dos anticristos, daqueles que atuam em função do anticristo, daqueles que têm o objetivo de nos afastar da verdade, nos levando pelo engano e pela mentira. Vamos orar? Curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós oramos nesta noite, agradecidos pela sua palavra que acabamos de ler, pelo que o Senhor trouxe para nós. Obrigado porque o Senhor tem nos despertado acerca do engano, dos falsos mestres, das falsas doutrinas. Pai, nos ajude a perseverarmos no Evangelho. Nos ajude, Senhor, a nos
mantermos firmados naquilo que nós ouvimos. Que o Teu Espírito em nós nos dê discernimento, nos guie, para que a gente não se afaste. Oro para que haja em nós o desejo, em nosso coração, de nos aprofundarmos cada vez mais no conhecimento. Senhor, nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos nos preparar cada vez mais, nós precisamos, Senhor, nos fundamentar cada vez mais na doutrina, naquilo que nós cremos. Protege, Senhor, a nossa igreja, nos protege, Senhor, da mentira, daquilo que é falso, e nos ajude, Pai, a estarmos alinhados com a verdade do Senhor. Dê-nos discernimento para que perseveramos e permaneçamos no que nós aprendemos, com a expectativa daquilo que o Senhor prometeu para nós. Abençoa, Senhor, a sua igreja nesta noite, em nome de Jesus, amém. Ministério de louvor. Irmãos, a irmã Larissa lá atrás, ela está com o devocional, aquele devocional de 31 dias do Hernandes Dias Lopes, que vem no envelope que a gente apresentou ano passado. Larissa está com os desse ano. Nós temos poucos exemplares. Se quiser adquirir, é uma ótima oportunidade para evangelizar, abençoar a vida de alguém, ou para você seguir. São 31 mensagens, começando dia 1º de dezembro até o dia 31. Então Larissa está lá atrás, ao término do curso você pode procurar Larissa. Luca, cadê tu? E a galera jovem? Vocês têm um recado? Tem um recado, Luca, para a galera? Dá o microfone aqui para... Boa noite, igreja. Graça e paz. Meus irmãos, esse final de semana nós estaremos em conferência dos homens. E eu gostaria de pedir para todos os jovens que não fizeram sua inscrição, que façam. O congresso de homens, ele é extremamente importante para os adultos, mas também para os jovens. Então é muito importante que você participe conosco desse momento. As nossas conferências serão no sábado à tarde e no domingo, sábado à tarde e noite, domingo pela manhã e domingo pela noite. Nos grupos da igreja nós temos um link para que você faça a inscrição. Se você tiver alguma dificuldade, pode falar comigo, pode falar com qualquer um dos senhores, mas é importante. Nós queremos que vocês façam essa inscrição porque nós precisamos nos preparar para a quantidade de pessoas. Então faça um esforço, coloque no seu coração. Se você não tem um link, se você não está no grupo dos jovens, pode falar comigo. Se você não está em nenhum grupo da igreja, fale com qualquer um. Alguém vai te dizer como você entrar nos grupos. Tá bom? E vai ser um grande momento, vai ser um momento importante para o nosso crescimento, para a nossa comunhão. Tá bom? Então conto com a participação de todos. Aqueles que não se inscreveram, por favor, façam. E o evento do acampamento? Sim, tá bem. O outro evento, são muitos eventos. O outro evento é que nós teremos uma programação daqui 13 dias. Sexta-feira, dia 29, nós teremos um acampamento. Esse acampamento acontecerá aqui na Santa Fé e nós só temos 22 vagas. Se você não sabe como, está no grupo, dê uma olhada no grupo. Se você não está no grupo, fale comigo que a gente conversa por lá, tá bom? Valeu, obrigado. Os líderes de PGs estarão nas portas. Os líderes de PGs estarão nas portas. E os homens só sairão daqui inscritos. Cadê os líderes de PGs? Nas portas, irmão. Vambora para a porta. Corre, não deixa ninguém sair. 2 em cada porta, pronto. Quero ver sair. Cadê Romerito?
Para impressionar. Está trabalhando hoje, né? É importante demais. Congresso de Homens começa no sábado às 16 horas. Pastor Vitor Soares da PIB de Fortaleza estará conosco ministrando sobre legado, né? Falando sobre masculinidade. Vai ser um tempo muito bom. E as inscrições, né, podem ser feitas até na quarta-feira à noite, tá? Lembrando que terça-feira nós teremos o bazar. E aí eu queria pedir às irmãs, nos ajudem. Hoje à noite, chegar em casa, vá no guarda-roupa do seu marido com um saco e tire tudo que ele precisa doar, tá? Porque o homem é difícil de ir lá e tirar, né? Então você ajude, tá? Nós temos um bazar na terça-feira às 18 horas e você pode trazer isso até terça-feira, meio-dia. Até terça-feira, meio-dia, você pode trazer doação para o bazar, tá bom? Vamos ficar de pé? As camisas do congresso já chegaram. Quem fez a encomenda pode procurar o Pedrosa depois. Quem ainda não fez, nós pedimos algumas a mais, pode procurar o Pedrosa. Ele tem alguns tamanhos que quem não fez ainda pode se safar, né, Pedrosa? Tem alguns tamanhos ali com Pedrosa. Vamos cantar. Agora nessa música, vamos cumprimentar uns aos outros. Vamos abençoar a vida do nosso irmão. Que a estrada se abra à tua frente, que o vento sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, a chuva caia suave em teus olhos, E mesmo não se levantar sozinho, e Deus derrame seu amor e a paz, enxague o coração e a fé, nos vemos outra vez, que Deus me guarde em sua as gotas da chuva em teu rosto, brisa me traga um alívio, que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração, e mesmo a se levantar sozinho, que Deus encontre seu amor e a paz, enxague o coração e a fé, nos vemos outra vez, que Deus me guarde em sua mão. Deus encontre seu amor e a paz, enxague o coração e a fé, nos vemos outra vez, que Deus me guarde em sua mão. teremos cantina, tempo de comunhão lá atrás. Pai, que o teu amor imensurável, que a graça do teu Filho Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, seja sobre a tua igreja, hoje, agora e para todo sempre. E a igreja diz: Deus abençoe a todos.